Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Cara, você falou uma coisa que eu achei interessante sobre transformar a dor em vida e eu queria entender como fazer isso. Cara, provavelmente alguém já falou desse autor aqui e provavelmente nós já conhecemos ele, né? Hoje amplamente divulgado. E até por conta do que ele passou, que é o Viktor Frankl. Na psicologia é chamado, né, de o pai da logoterapia, a terapia existencial, né, a análise existencial, assim, digamos. E, cara, Viktor Frankl, ele foi um psiquiatra, um grande estudioso da saúde mental, né, e ele foi, cara, parar no campo de concentração de Auschwitz. E, rapaz, como que a gente pode falar daquele período que a humanidade viveu, cara? Eu acho que toda a cultura que a gente vive hoje, principalmente a saúde mental, ela nasceu pós Segunda Guerra Mundial, cara. Porque... Antes eu vou falar do negócio aqui que é bem viajado também, é um insight que eu fechei recentemente. Olha só, eu tenho percebido, e eu nem lembro, cara, porque eu tenho estudado tanto que eu não sei de onde veio, qual fonte científica veio isso, ou se foi algum produtor, né, de conhecimento científico, mas que falou isso de forma mais desinibida. Cara, o ser humano, tudo é um medo. E a gente não foi feito para saber quando a gente vai partir. Literalmente, quando a gente vai morrer. Uhum. E a gente não tem medo só da morte física, a gente tem medo da morte social. Na pandemia, nós sentimos o medo da morte social. Nós falamos aqui, abrimos a nossa história, nós sentimos a morte financeira. Né? E hoje nós sentimos uma outra vida profissional diferente. Né? Enfim, a gente tem mortes emocionais, mortes relacionais, cara. Tudo pode acabar, né? Eu tô falando do fim mesmo. Quando a gente fala a palavra morte, a gente imagina do fim da vida mesmo, né? Fisiológica. E, cara, quando você vai para um campo de concentração, né? Através vamos falar do contexto nazista, né? Você tem ali só uma certeza que você vai morrer. Você não sabe como. Você vai morrer trabalhando, você vai morrer exterminado na câmara de gás, você vai morrer de qualquer forma, vai morrer fugindo, você vai morrer, né? Porque é tudo que você vê, morte, 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 e depois, quanto mais tempo você ficar vivo, você vai identificando quais são esses momentos, e ele passou por isso, né? Ele tem a sua obra, Em Busca do Sentido da Vida, uma obra amplamente conhecida, se você não leu, leia. Não li. Eu li esse livro 3 vezes e, cara, mudou minha vida, inclusive antes de me formar psicólogo, eu fiz um curso de logoterapia com o Dr. Alberto Neri. Curso muito bom, pretendia seguir pela logoterapia e hoje eu me pego nessa grande dualidade entre a teoria cognitivo-comportamental, que hoje norteia e guia minha prática, mas quem sabe um dia eu vou fazer essa transição. Por quê? Cara, eu tenho conectado a TCC com o jiu-jitsu em si, óbvio, na psicologia clínica, técnica clínica, mas a minha forma de olhar o mundo. Mas também, cara, a logoterapia ela transcende por outro motivo. A logoterapia ela enxerga a dimensão espiritual do homem. Estou falando de Deus. De algo que transcende, e Viktor Frankl vai falar de como ele superou aquele sofrimento. E, cara, ele foi para um campo de concentração X. A esposa dele foi para o Y, perdeu a vida. Familiares e amigos para o B, para o A e tal, perderam a vida. Toda a obra científica que ele produziu, casa, tudo, destruído, queimado. Por acaso, ele foi sobrevivendo no campo. As várias amizades que ele fez ali dentro, né, da forma mais limitável que dava para se relacionar, todos foram partindo também. Uhum. E os aliados chegaram e ele foi liberto, né, cara? Porém, ele, após passar por aquilo, criou a teoria de que, de alguma forma, o homem ele pode escolher como ele vai lidar com aquilo. E aí, cara, agora acho que a gente vai chegar numa resenha bem transcendental agora, que é difícil a gente falar sobre isso. É uma pessoa que, por exemplo, recebe diagnóstico de câncer. Eu presenciei isso na minha família. E quando essa pessoa sabe que ela tem pouco tempo de vida, a gente vê, cara, que dependendo do estágio, né, que a doença se encontra, a pessoa fica muito abatida. E aí, se não for dela, se não for possível levar o emocional dela, ela parte. Porque a gente não foi feito para saber o nosso momento exato de partida, um prazo, sabe, delimitar ali. Uhum. E aí, cara, nas mais variadas condições de possibilidades da nossa existência, pessoas podem se sentir já tô satisfeito e cai. Enfim, cara, se você consegue entender, isso é difícil falar sobre, mas isso é um pouco do que Viktor Frankl traz, né? Essa questão da análise existencial e aí do que ele passou, porque ele superou aquilo. E ele fala muito sobre o serviço, de que a gente sempre vai encontrar um serviço. Eu posto muitas frases dele nos conteúdos, reels que eu faço. Por exemplo, eu pego uma faixa preta e vou passando a câmera ela como se fosse um caminho.
e deixo ali uma frase para a pessoa, coloco uma trilha sonora e muitas das frases que eu coloco são do Viktor Frankl. E a essência dessas frases é: bom, na faixa preta é preciso você também servir para encontrar um sentido maior. Você vai beber da fonte para sempre? Pelo menos se permita experimentar servir. E eu volto a me usar de exemplo. O meu professor deve ter aí mais de 100 alunos fácil. Eu tenho 5. E aí? No sentido existencial da vida, porque ele atende 100 e eu dedico quase o mesmo número de horas que ele para atender os meus 5, alguém é melhor ou pior? Não. Os meus 5 demandam esse nível de energia e atenção. E eu escolhi, por conta do meu perfil, de tudo, eu consigo atender esses 5. Eu não consigo atender os 100 dele. Ele consegue. Ele não consegue atender os meus 5. É sobre servir. Eu acredito que uma vida vale tanto quanto 1000 no sentido de servir, né? É assim, então eu não vou fazer tal coisa porque isso vai beneficiar uma pessoa. Cara, se eu posso ajudar uma pessoa, um hábito que é muito questionado, cara. Você vê uma pessoa me pede dinheiro, assim, na saída da farmácia, pô, me dá uma grana aí que é pra mim comer. Rapaz, já que aqui é um podcast, né, Resenha no Flow, eu dou, cara. Se o cara vai beber, o que ele vai fazer, eu tô nem aí. Sabe? Ali eu escolhi ajudar, fazer diferença e foge do nosso controle, né? Sim, não dá pra E saber. aí você tem uma sensação de recompensa diferente. Você ajudar o outro, você fazer algo pelo outro, você, cara, deixar o outro ser o outro, isso é muito bom, isso é libertador, isso é leve. E, cara, vou falar pra você na minha clínica voltada pro jiu-jitsu, todos os problemas são emocionais, de relações. Professor-aluno, professor-coach, professores que lá atrás tiveram um momento onde houve uma relação abusiva com o mestre, no sentido assim de que rumos profissionais, você consegue entender? O poder ficava muito centralizado na mão de uma pessoa. Sei. São as dores, cara. Pessoas que têm uma divergência com alguém dentro do tatame, atletas que se comparam, que sentem que o fulano é melhor, que o fulano tem o que ele não tem. A gente sempre chega no outro, cara, sabe? E eu vejo que no meu processo também, o outro também tem grande importância, só que eu escolho olhar para um outro lado. Por exemplo, o Viktor Frankl, ele entendeu que, cara, ele encontrou sentido em ajudar o outro, mesmo sabendo que o cara ia ser exterminado no outro dia. Se eu podia fazer um curativo no pé dele aqui, cara, eu vou fazer. É uma forma dele usar a existência dele ali, de estar presente no aqui e no agora. Essa resenha, cara, que ele traz no livro, ela é tão filosófica, tão transcendental, que é difícil, cara. Ele fala muito da dimensão espiritual da fé. Eu já vi, cara, uma coisa, olha só que coisa, cara. Uma mãe perdeu um filho. Isso é a ordem inversa das coisas, né? Geralmente a ordem natural é a mãe partir e o filho ficar, né? Por conta da questão do nascimento. A mãe gerou o filho. E aí uma pessoa falou, olha só, mãe, não tem como ninguém fazer nada, mas eu conheço e sirvo a um Deus que também perdeu o seu filho. E aquela mãe compactuava daquela mesma fé, cara. E aquilo trouxe um conforto para ela. Ela se conectou com a espiritualidade dela, com a fé de uma forma diferente. E aí, cara, ela começou a servir numa causa da qual tinha um contexto com a partida do filho dela. Hoje você vê que ela é uma pessoa com saúde emocional, assim, tá viva fisiologicamente falando, óbvio que nunca, né, a dor, aquela coisa toda, não tem nem como a gente mensurar ou tocar, mas você entende que ela ressignificou? Sim. Por isso que eu falo, transformar dor em vida. Cara, as pessoas não conseguem entender o peso de eu abandonar um negócio que eu desenhei no papel, no meu quarto, que vê existência embaixo da minha casa, tudo mostrando pro meu professor, ele dando opinião, de fazendo tudo junto, 50-50 mesmo. E eu simplesmente saí daquilo. Só que olha só, Lutz, isso é comum, cara. Isso deveria ser feito. Por quê? O negócio continua lá existindo, eu tô vivo, que é o principal, ele tá vivo, tá todo mundo bem, seguiu a vida. Consegue entender? A gente às vezes tem um grande problema em deixar ir. A gente tem um apego ao físico. Cara, deixar ir, deixar o outro ser o outro, a gente ser a gente. E acho que isso só vem mesmo com o amadurecimento, né, cara? Com o tempo. E vou ser bem sincero pra você. Os conflitos humanos, eles têm ganho, pelo menos na minha prática clínica, cara, bastante de tudo. Eu vou ser bem sincero. Burnout, nos casos que eu atendi, já passei de contando o estágio, cara, de uma centena de atendimentos. Fiquei felizão, né? Cara. Faixa branca, tem nem um grauzinho ainda, né? Mas enfim, 3 dígitos de atendimento. Cara, relação com o patrão, cara, negócio difícil, né? E aí a pessoa que realmente precisa trabalhar no que ela precisa porque ela tem um filho, uma esposa em casa, não tem mais esse negócio de fazer o que eu gosto, isso, aquilo, envolve muita coisa. Isso adoece, cara, sabe? E tem como você ter autonomia de alguma forma no seu trabalho sem chutar ou meter o louco ou pedir demissão. Tem que ser muito assertivo. O importante, o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que se sentir bem.
Sabe por quê? Se você ficar tenso, você não se sentir bem, você vai escolher. Ou eu vou ter um transtorno mental e continuar com aquilo. Você vai ter que escolher aonde você vai perder.